Olá pessoal, eu queria compartilhar aí com vocês o resultado dos renders, né? Finais aí do condomínio, para vocês verem como fica a renderização, né, por imagem depois, trabalhando bem a imagem no render, né? Eu fiz render no Eevee e nos Cycles do Blender, ok? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Tô abrindo aqui, vai abrir. E cadê o negócio? Deixa eu ver. Objetos, condomínio. Aqui. Tá, então, eu fiz tanto no If quanto no Cycles, tá? Eu fiz em diferentes ambientações para vocês verem como fica, se fica legal, se não fica, né? Como fica bem representado uma imagem com ela trabalhada. O Cycles, para quem não sabe, ele renderiza de uma forma que fica as coisas muito mais realistas. O If permite que a gente renderize, crie um objeto, né? E ao renderizar a gente consegue ver e editar esse objeto ainda em renderização na tela, beleza? Então eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, beleza? Compartilhei com vocês. Nos cliques aqui, vou aumentar aqui, vamos ver. Opa, tela cheia, beleza? Eu vou passando aqui de forma normal, pra vocês darem uma olhada. Então aí a gente tem um condomínio, né, inteiro, basicamente. Nesse lado de cá, eu deixei vazio, porque pode ter várias outras coisas. Pode ter academia, pode ter bicicletário, enfim, pode ter várias outras coisas, ok? Então eu decidi deixar vazio para implementação futura. Aqui a gente já tem uma imagem da entrada, né, dos prédios ali, ó. Imagem Cycles. Tá? E se vocês repararem no detalhe do chão que possui texturas PBR, por exemplo, e no prédiozinho, vocês vão ver que ele fica muito mais realista. Tá? Inclusive o asfalto. Aqui já está entardecendo, né? Eu fiz uma ambientação de entardecer. Aqui já chegou o pôr do sol, que eu quis fazer um pôr do sol. Uma coisa que eu não falei pra vocês, essas lâmpadas aqui, elas têm efeito emissor, tá? Então eu coloquei material de emissão aqui pra parecer uma lâmpada, por isso que na imagem seguinte vai parecer como se fosse uma noite, beleza? O céu, o ambiente aqui eu modifiquei também. No Blender a gente tem recursos para modificar o céu, né, conforme a gente quer. Reparem que começa já a dar uma cara, tá? Essa renderização aqui eu fiz com o Eevee, ó. Beleza? Uma das diferenças do Eevee pro Cycles é que no Eevee a gente não. Se a gente quiser fazer algum reflexo ou lâmpada, no Eevee a gente não tem a preocupação de trabalhar bem uh, com a textura do material, beleza? Ou a composição do material. O Eevee ele já facilita para nós, ele já tem já alguns recursos avançados, como o efeito Bloom, né, que num objeto emissor ele torna aquele objeto como se fosse um efeito Stranger Things, basicamente, né, se a gente quisesse fazer um negócio futurista, por exemplo. Como vocês podem ver aqui, é, aqui eu fiz com Cycles. Com Cycles, a nossa renderização fica muito mais realista. Por esse objeto ter um material de emissão aqui,
Os cycles, a renderização em cycles, ela consegue traduzir isso muito bem para a imagem, tá? E junto ao ambiente occlusion e todas, claro, as texturas, assim, PBR, coisa e tal, né? Que é roughness, metal, albedo, a normal map e a altura de elevação faz com que isso aqui pareça uma coisa realista, agora como tá. Só que o que realmente dá aquele toquezinho de realismo aqui no Blender é fazer a renderização com cycles, beleza? E assim a gente tem como se fosse uma noite mesmo aqui, dentro desse ambiente 3D, basicamente, beleza? Para a próxima imagem aqui. Aqui eu quis fazer uma amplitude pegando a grama, tá? Para vocês verem que também tem grama, beleza? Aqui eu fiz no Eevee. No Eevee ele me permite ativar o Bloom, que faz com que a gente consiga intensificar as lâmpadas aqui e dar aquele clarão, tá? Que a gente está vendo aqui atrás. Tá, mas eu também mexi no ambiente da cena, tá? Botei um pouco mais de brilho, também botei um FOV, uma meio que fosse como uma névoa, tá? Com limitação lá atrás, onde a gente só consegue ver então esse clarão, basicamente, tá? Como se fosse um HDR, basicamente, só que sem atingir nossos olhos aqui na tela, beleza? E isso automaticamente faz com que a gente perceba mais a grama, ok? A grama fica, a textura da grama fica parecendo que tem uma grama aqui, beleza? Por causa de alguns efeitos aqui que causam essa sensação. O próximo já é ao contrário, tá? O próximo eu fiz uma luz realista com lâmpada, tá? De sol, para poder ser gerado sol. Juntamente com o Bloom, basicamente, tá? Eu tô no Eevee ainda. Juntamente com o Bloom, ele dá um aspecto. Eu consegui fazer um aspecto como se fosse de dia claro. Tá um dia ensolarado, né? Parece que tá um dia ensolarado aqui. Inclusive o sol pegando nos prédios aqui, ó. Com a mesma tonalidade do sol, enfim. Beleza? Achei bem interessante. O próximo aqui eu fiz, deixa eu ver, com Eve. Toda vez que eu quero fazer reflexo nos vidros, que eu quero botar um pouco mais de reflexo na cena, eu uso o Eevee. Quando eu quero fazer alguma coisa realista, eu uso o Cycles. Beleza? O Cycles, para fazer um negócio realista, ele demora para renderizar mesmo, assim, um objeto complexo. Ele demora um pouco, mas o resultado vale muito a pena, tá? O Eevee, ele renderiza muito rápido, na mesma hora, instantâneo, basicamente. Tá? Ele renderiza o objeto. Aqui eu quis fazer a mesma coisa. Quis fazer a mesma coisa que anteriormente. Eu fui entardecendo, tá? Reparem que os detalhes da refração da luz, o metal, tá toda a luminosidade da cena. No Eevee, a gente consegue fazer isso. Tá? Fazer esses efeitos com mais brilho.
E aqui eu tornei o negócio mais de noite, basicamente. Quis dar um efeito na noite aqui dentro do condomínio, basicamente, né? E de praxe a gente consegue fazer um efeito de chão molhado. Mesmo o chão não sendo molhado, tá? Esse chão aqui é exatamente igual ao primeiro chão que a gente viu lá atrás. Com o dia claro. Beleza? Então são é, várias ambientações, renderizações que a gente consegue fazer com o objeto. Beleza? É bem interessante isso. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui eu quis fazer o contrário da noite. À noite a gente olha e tem foco nas lâmpadas, nos postes, no reflexo, por onde a gente vai caminhar. Beleza? Já na manhã a gente tem um reflexo do nascer do sol lá atrás. Ok? E eu quis dar ênfase nisso para vocês verem que fica legal. Fica muito legal. Tá? No Eve, a gente tem como trabalhar. No Eve e no Blender, né? A gente tem como trabalhar as texturas, tá? Eu quis deixar assim, mais ou menos, meio que fantasioso, porque eu achei que fica legal, sabe? Esse efeito, assim, como se fosse calçadas de diamante, basicamente, ok? Com um asfalto, tá? Esse asfalto, ele possui é, relevos também, tá? Com altura, para parecer um mínimo asfalto, ok? E eu quis fazer essa jogada de luz também. Aqui a gente tem a última imagem que eu renderizei com Cycles, tá? Quando eu renderizo com Cycles, eu obtenho um maior realismo. Como é esse realismo? A minha lajota parece uma lajota, a minha parede realmente parece uma parede, e a minha porta de metal, como eu quis fazer ela de metal, com Cycles eu obtenho esse resultado final que é de metal, ok? Eu quis fazer essa porta de metal. O vidro aqui atrás, a mesma coisa, tá? Se eu fosse uh, com renderizar com Eevee, eu não teria esse mesmo resultado que eu tenho com Cycles. Eu não teria, tá? Esse resultado aqui final bacana, que parece ser uma porta de verdade aqui, né? Parece que essa porta tem vidro aqui em cima, né? E parece ser de metal. Esse efeito somente é possível com Cycles, quando eu quero que alguma coisa pareça real e realista, ok? Bom, uh, a gente voltou pro início aqui agora, beleza? Fica aí então, é, mostrei para vocês como o objeto fica na renderização, mostrei lá na Godot Engine como o objeto né, de fato, quando a gente vai pro jogo. É, lembrando, tá? O objeto que eu faço não tem nada a ver com arquitetura. Arquitetura, o trabalho da arquitetura é bem diferente, tá? É tudo com dimensão exata, tá? Na vida real, a gente faz dimensões exatas no 3D. No meu caso, eu tenho que fazer um objeto compactado, porque o desenvolvimento de jogos a gente tende a fazer pensando na memória já, tá? Automaticamente na memória. Como a gente vai estar interagindo diretamente com aquele objeto, a gente precisa de um máximo de frames por segundo para poder estar interagindo, beleza? Com isso aí, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado final da renderização. E viram que é show de bola, né? A gente tem várias fases ali de renderização. Para cada é, para cada desenvolvimento é uma parte. Ok, mas eu me foco muito no desenvolvimento dos jogos.
beleza? Ah, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Com isso eu vou ficando me despedindo por aqui. E eu realmente gostei. A imagem que eu mais gostei foi essa aqui que eu fiz com Cycles. Eu acho que ficou muito boa, tá? Essa aqui ficou. Eu vou fazer um jogo de terror. Pretendo fazer. Tá, eu já tinha feito em 2D parte do jogo, mas já feito na Construct uma vez, só que aí eu parei de usar Construct, parei de pagar licença lá, né? E me foquei no mundo open source basicamente. E aqui eu tô eu, beleza? Então até o próximo vídeo, falou e fui.